Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos ter a nossa aula novamente, do 5º ano, só que hoje é a aula 1, que é a continuação do outro dia, parte B. Para quem não lembra, tá? Eu sou a professora Adriana Pedroso. Então, nós vamos hoje, né, como eu já disse, naquele material 1, ainda faz parte da aula 1, nós vamos estar fazendo agora a parte da matemática, apenas uma parte. Vou explicar, vou fazer com vocês alguns exercícios, a tarefa e na próxima aula nós terminamos essa aula 1, né, com a terceira parte. Vamos lá? Na nossa primeira aula de matemática, né, nós vamos estar estudando o sistema de numeração decimal, parte 1. Como eu já disse, nós estamos dividindo para que fique mais fácil para vocês, para que não fique muito conteúdo de uma vez só. Bom, vocês já estudaram o sistema de numeração decimal? Na verdade, é algo que vocês já conhecem, que é estudado desde os primeiros anos, mas nós vamos estar retomando e aprofundando um pouquinho mais. O sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração decimal posicional, é um conjunto de regras que são utilizadas para representar os números, sendo contabilizados com a base 10. Por isso é o nome sistema de numeração decimal. A base é sempre 10. Base é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Portanto, na base 10 são utilizados 10 algarismos, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto, com esses 10 algarismos, do 0 ao 9, podemos escrever o número que quisermos. E vocês sabem, né, que os números são infinitos. Qualquer número que eu queira escrever, eu preciso usar esses algarismos de 0 a 9. Nosso sistema de numeração, como eu já li no slide anterior, ele é chamado de sistema de numeração decimal, pois a contagem é feita em grupos de 10. Como assim? Vamos relembrar essa parte aí dos agrupamentos. Com esses dados, podemos formar o seguinte quadro. Então, quando nós temos 10 unidades, formamos uma dezena. Quando nós temos 10 dezenas, nós formamos uma centena. Quando nós temos 10 centenas, nós temos uma unidade de milhar. Com 10 unidades de milhar, nós temos uma dezena de milhar. E com 10 dezenas de milhar, formamos uma centena de milhar. E assim sucessivamente. Sempre juntamos 10, a base é trocada por uma nova ordem. E dependendo, troca por uma nova classe, que nós vamos ver na próxima aula. Hoje nós vamos ver mais em relação às ordens, tá? Então, relembrando, ó, uma dezena são 10 unidades. Uma centena, 100 unidades. Uma unidade de milhar, 1000 unidades. Uma dezena de milhar, 10.000 unidades. E uma centena de milhar, 100.000 unidades. Deu para relembrar pelo menos um pouquinho? Então, vamos lá. Ordem e classes do sistema de numeração decimal. Como eu disse, nessa aula nós vamos falar das ordens. As classes ficarão para a próxima parte, que vai ser a parte C desta aula. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Nós começamos sempre da unidade. Então, a unidade é na direita, em seguida vem a dezena, em seguida vem a centena e assim por diante, mas sempre da direita para a esquerda. Para facilitar a compreensão, veja o exemplo. Então, nós pegamos o 222. Esse é um bom exemplo porque é o mesmo algarismo nas 3 ordens aqui. Ó, 222 são 3 algarismos iguais, porém, cada um deles tem um valor diferente, que é o que nós chamamos de valor posicional. Quando ele muda de ordem, o valor posicional dele também muda, né? Então, esse é o 222. Perceba que esse número possui 3 algarismos iguais, porém, o local onde cada um se encontra obtém uma função diferente, como eu estava dizendo para vocês. Mas, para entender isso, confira as classificações na tabela abaixo. Então, no próximo slide, ó, vejamos aí a tabela. No de vocês está logo embaixo aí do seu material. Então, nós temos aqui, ó, as 3 primeiras ordens
como nós falamos, da direita para a esquerda, ó. Primeira ordem, unidades. Então, nesse caso, 2, como ele é unidade, é o mesmo que eu fizer essa multiplicação. 2 vezes 1, porque são 2 unidades, cada um vale 1, porque unidade é de 1 em 1. Então, 2 vezes 1, 2. Vindo aqui para a esquerda, nós temos a segunda ordem, que também é o algarismo 2. Mas, nesse caso, a segunda ordem já pertence às dezenas. Então, como que eu tenho que multiplicar? Eu tenho 2 dezenas, cada dezena vale 10. Então, como que eu penso? 2 vezes 10, 20. Então, o valor posicional desse algarismo 2 que está na dezena é 20. Na terceira ordem, aqui do lado esquerdo, eu tenho a casa, né, a ordem das centenas. Então, centena não vale 100? Então, se eu tenho 2 centenas, é o mesmo que eu multiplicar 2 vezes 100, que vale 200. Então, nesse caso, olha só, 3 algarismos iguais, com posições diferentes, por isso que ele é chamado de valor posicional, né? Quando eu mudo o algarismo de ordem, o valor dele muda, porque mudou a posição, muda o seu valor posicional. E eu trouxe aqui para vocês, olha, a decomposição, né? É basicamente a mesma coisa que nós vimos no slide anterior, porém, né, vou fazer passo a passo aqui com vocês. Nós trabalhamos muito essa questão de decomposição, quando nós fazemos as atividades, né? Antigamente era na nossa apostila, né? No quarto ano vocês tinham a apostila, agora nós temos esse outro material impresso também, e nós vamos continuar trabalhando do mesmo modo, só que o material agora é um pouquinho diferente. Então, olha só, pegamos o 222 novamente e fizemos a decomposição. Então, eu tenho aqui, ó, 2 centenas, tá? Essas 2 centenas, olha só, valem 200. Lembra que nós vimos lá atrás? Cada centena não é 100? Então, se eu tenho 2 centenas, é o mesmo que eu multiplicar 2 vezes 100, que dá 200. Mas, agora nós temos aqui, ó, 2 dezenas. Então, nesse caso, se eu tenho 2 dezenas, cada dezena vale 10, então é o mesmo que eu multiplicasse 2 vezes 10, então nós temos 20. Mais, o próximo são as 2 unidades. 2 unidades, cada unidade não vale 1, então é o mesmo que multiplicar 2 vezes 1, que o resultado é 2. Então, essa é a decomposição do 222. 2 centenas, mais 2 dezenas, mais 2 unidades. Simplificando, 200 mais 20 mais 2, que é o número 222. Mais um exemplo para vocês. Nessa atividade, aprendemos que, dependendo da ordem que um algarismo ocupa, ele representa valores diferentes. Então, ó, mais um exemplo agora com números um pouco maiores, porque no quinto ano, no quarto vocês já trabalhavam com alguns números grandes, no quinto nós vamos ver números maiores também. Então, aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 6 números diferentes. Em todos eles, nós vemos o algarismo 3, que está destacado, onde eu estou mostrando aqui para vocês. E em cada um deles, o valor posicional do 3 modificou. Então, olha só, nesse primeiro número, nós temos 256.723. O 3 está na unidade, então, quanto ele vale? 3 unidades. No próximo número, 256.732, o 3 já mudou de ordem, ou seja, ele mudou de posição. Então, ele passou para dezena. Então, ele já vai valer 3 dezenas, que é o mesmo que 30. No próximo número, 256.357, o 3 já passou para a ordem das centenas. Então, 3 centenas, 300. O próximo, 253.726. Aqui, o algarismo 3 já foi para a ordem das unidades de milhar, que é de 1.000 em 1.000. Então, 3 vezes 1.000, 3.000. Próximo, 235.726. Nesse, o algarismo 3, ele passou para dezena de milhar. Então, ó, uma dezena é 10, mas quando eu falo dezena de milhar, são 10.000. Então, se eu tenho 3 dezenas de milhar, é o mesmo que eu contar 10.000 mais 10.000 mais 10.000. Então, qual é o valor? 30.000. E o último aqui de modelo,
o número 325.726, o algarismo 3 já mudou para a ordem das centenas de milhar. Então, olha só, centena não é 100? Só que agora eu tenho 3 centenas, mas é de milhar. Então, uma centena é 100, mas centena de milhar é 100 mil. Então, quando eu tenho 3 centenas de milhar, é o mesmo que eu contar 100 mil, mais 100 mil, mais 100 mil. Então, o valor posicional desse algarismo 3, neste número, é 300 mil. Primeira atividade. Bem tranquila essa atividade, eu tenho certeza que vocês não vão ter grandes dificuldades aí, nem muitas dúvidas. Mas é claro, toda dúvida, ela vai ser resolvida, ela vai ser esclarecida por nós professores. Cada professor vai entrar com seus alunos no momento combinado da aula para você fazer a correção, para você tirar dúvida. Tudo que você precisar, seus professores estarão à disposição. Então, a primeira atividade, a número 1, observe as escritas por extenso e reescreva cada uma usando algarismos. Então, nós temos aqui, todos esses estão escritos por extenso. Escrever por extenso é escrever com palavras, o nome do número, né? Então, nós vamos agora colocar aqui, ó, usando algarismos. Lembrando vocês, os algarismos são aqueles símbolos de 0 a 9 e que com eles nós podemos escrever qualquer número. Então, o primeiro aí vamos fazer juntos. O primeiro nós temos o número 397. Fácil, né, pessoal? É um número pequeno para vocês, não tem, acredito que não tenham grandes dificuldades. Então, ó, 397 é 300 mais 90 mais 7. Então, cada algarismo vai representar uma ordem. Então, 397, pronto, ó. São 7 unidades, 9 dezenas e 3 centenas. Os próximos, vocês vão ler sozinhos aqui, ó. O 705, o 2.440, o 16.116 e o 199.001. Percebam que foi aumentando. Começamos no menor e foi aumentando aí o valor desses números, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Agora começamos a tarefa. Essa atividade que eu acabei de explicar faz parte da aula, né, durante a aula. E agora, a tarefa que você vai fazer fora do nosso horário de aula. Então, a parte 1 hoje. Observe os numerais agrupados abaixo e preencha o quadro a seguir, colocando na segunda coluna o maior número possível a ser formado pelos algarismos da primeira coluna. E na terceira coluna, os menores números possíveis formados por esses mesmos algarismos. Então, olha só, quando vocês forem fazer essas atividades, o que vocês podem fazer? Ó, se você tiver um marca-texto aí, se você tiver um grifa-texto, você pode grifar o que o enunciado da questão está te pedindo. Por exemplo, ó, vou ler de novo com vocês. Observe os numerais agrupados abaixo e preencha o quadro a seguir, colocando na segunda coluna, ó, vamos grifar isso, ó. Na segunda coluna, o maior número possível. Então, vamos voltar aqui, ó. Você vai pegar esses algarismos que estão na primeira coluna e aqui na segunda coluna, onde está escrito maior número, usando todos esses 6 algarismos aqui, você vai colocar qual seria o maior número possível formado com ele. Uma dica, quando nós vamos formar um número maior, quando está pedindo isso, basta eu pegar os algarismos que eu tenho como referência, aqui são 6 algarismos, e colocá-los em ordem decrescente. Por quê? Se eu quero o maior possível, eu tenho que começar com os maiores e aos poucos diminuindo. Eu vou obter o maior resultado possível. Vamos ver qual é esse número maior? Eu fiz o primeiro para vocês. Olha só. Então, eu peguei o algarismo 8, que era o maior, em seguida o 7, depois o 5, o 4, o 3 e o 1. Então, nós formamos o número 875.431. Então, usando esses 6 algarismos, esse foi o maior. Voltando lá no enunciado, vamos grifar outra parte, ó. E na terceira coluna, olha o que tem que fazer. Os menores números possíveis. Então, olha só. Nós grifamos aqui, ó, o que o enunciado da questão me pediu. Quando você seleciona esses trechos, isso facilita para você na hora de resolver o exercício. Se você não tiver o grifa-texto, como eu falei da outra vez, você pode usar um lápis de cor amarelo que vocês receberam aí no material. Então, olha só, recapitulando.
na primeira coluna, em todos da primeira coluna, eu fiz o primeiro, vocês vão fazer o restante, nós vamos escrever o maior número possível, igual nós acabamos de grifar. Na segunda coluna, vocês vão pegar os mesmos algarismos, mas vão formar o menor número possível. Esse aqui eu fiz um para vocês, mas eu fiz aqui do segundo exercício, ó, do segundo número. Vamos ver como ficou o menor possível? Olha, como aqui pediu o menor possível, então eu começo com os números menores e vai aumentando. Então, olha a diferença. Quando pede o maior possível, eu vou colocando os algarismos em ordem decrescente, do maior para o menor. Quando pede o menor número possível, eu começo colocando os algarismos do menor para o maior, que é a ordem crescente. E aí você vai conseguir fazer todos os outros aqui. Fiz 2 exemplos só para ajudar vocês e vocês vão terminar aí o restante, ok? E na dúvida, vocês vão tirar as dúvidas aí com os professores no momento da aula. Próxima atividade, número 2. Ainda sobre os numerais do quadro acima, né, que no material de vocês ele está acima, cite quantas ordens, vamos grifar o que está pedindo também, ó. Cite quantas ordens e quantas classes tem cada um dos maiores números. Então, olha só, você não vai fazer de todos lá. Você vai naquela coluna onde tem os maiores que você formou, e aí você vai escrever aqui quantas ordens e quantas classes. Uma dica é você colocar um em cada linha, tá? Então, você pode olhar lá o primeiro, coloca aqui na primeira linha, tem quantas ordens e quantas classes. Olha o segundo, na segunda linha, quantas ordens e quantas classes. E assim você segue essa mesma ordem. Lembrando, tá? Hoje nós falamos bastante de ordem. Classes nós vamos falar mais na próxima aula. Mas para lembrar vocês, tá? Quando eu falo ordens, cada algarismo do número, ele representa uma ordem. E classes, para quem esqueceu aí, só para dar uma reforçadinha, porque na próxima aula nós vamos falar mais das classes. As classes, cada 3 ordens, eu formo uma nova classe. Então, por exemplo, unidade, dezena e centena formam uma primeira classe. Depois nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. É a segunda classe. Então, agrupei 3 ordens, eu tenho uma classe. Passei dela, eu tenho a segunda classe. Juntei mais 3, eu tenho a terceira classe. E assim sucessivamente. Mas nesse momento, como nós falamos principalmente das ordens, se vocês ficarem em dúvida sobre as classes, na aula, no momento da aula, ao vivo, com o seu professor, você vai poder tirar essa dúvida. E a última aqui, número 3. Nesse caso, os maiores números têm o mesmo número de classes e ordens que os menores números. Olha só, de acordo com o que você respondeu aqui na número 2, aqui você vai colocar quantas ordens e quantas classes tem cada um daqueles números lá da atividade anterior. Aqui a pergunta é, observando, pegue o primeiro número lá que você escreveu, olha o maior como ficou, olha o menor como ficou. Aí você observa, olhando o maior e olhando o menor, se ambos têm o mesmo número de ordens e o mesmo número de classes ou não. É isso que a gente quer saber aqui, tá? Porque na coluna do meio, nós escrevemos o maior possível. Na terceira coluna, nós escrevemos o menor possível. Mas a pergunta aqui é se tanto o maior possível quanto o menor possível, se eles têm ordens e classes iguais, a mesma quantidade de ordens e a mesma quantidade de classes. Você vai escrever sim ou não aqui, de acordo com o que você observar, e vai tentar explicar o motivo. Se você se confundir, depois nós tiramos as suas dúvidas na próxima aula, ok? Hoje, né, fim da nossa aula, ainda é a aula 1, porém é a parte B. Então, na próxima aula, nós vamos fazer a aula 1 ainda, mas é a parte C. Então, por enquanto, estamos ainda na aula 1. Como eu sempre digo, continuem estudando, continuem tirando dúvidas aí nas aulas com seus professores e vamos sempre estudar. Independente da situação, independente do que está acontecendo, nós não podemos parar de estudar. Não é mesmo, pessoal? E vamos pensar pelo lado positivo. Temos agora uma nova ferramenta, uma nova maneira, né? Não é a mesma coisa que na escola, mas estamos aí sempre dispostos a ajudar vocês. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Obrigada!